Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Fran Festa, instrutora de macramê pela arte ornamental, e hoje vamos começar a falar de Páscoa. Essa época tá chegando, nós podemos fazer coisas incríveis com o macramê para poder presentear, sair um pouquinho daquele mais do mesmo de comprar no mercado um ovo de chocolate, que a gente deixa praticamente a nossa carteira hoje em dia, que tá muito caro. Tudo bem que é gostoso, mas a gente pode fazer uma coisa muito incrível. Eu não vou mostrar aqui agora o resultado final da peça que nós iremos confeccionar. Eu vou pegar uma outra peça, ó. Já pensou você fazer um ovo de macramê que você pode encher de docinho dentro, fecha com um papel celofane. Esse material ele tá mais macio, só que a receita que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo, ele vai ficar mais firminho e vai ficar perfeito para você poder fazer um recheio de bombom, fechar com celofane para poder dar de presente para quem você quiser e até mesmo para vender, por que não? Coloca bombom artesanal, aquelas trufas artesanais, faz um enfeite bonito. Gente, se você gostou dessa ideia, se inscreve aqui no meu canal, aciona o sininho, porque se você não aciona o sininho, o YouTube não vai te avisar que meu vídeo novo chegou aqui no canal. E um dia você irá vê-lo passar pelo seu feed do YouTube. Então não esquece, aciona o sininho que é super importante, entra lá no meu canal do Telegram, porque antes de colocar o vídeo aqui no ar, eu aviso lá o que vai chegar, eu aviso a receita, aviso tudo, tiro todas as dúvidas de quem já pergunta, para poder estar preparada, fazer aqui a nossa aula online e já sair na frente com os artesanatos, seja para presentear, para vender, para decorar sua própria casa. Macramê como forma de terapia super funciona, você passa horas e horas produzindo, você fica super contente com o resultado, você quer presentear todo mundo e ele ainda pode ser uma fonte de renda para você. Bora trabalhar essa criatividade, vem comigo! Bem, para fazer o nosso ovinho, eu vou fazer um ovo pequeno, tá? O ovo pequeno, olha o tamanho dele que ele fica. É uma bexiguinha dessas pequenininhas, tá? Se você não sabe que bexiguinha é essa bexiga aqui é chamada de zerinho no mercado, ó. É uma bexiga número 0. As bexigas têm uma numeração, né, do tamanho. No caso, a bexiga que eu utilizei para fazer essa peça aqui, né, que é a maior, eu usei a bexiga mais comum que a gente utiliza em festa de aniversário, que é a bexiga número 7. Eu tenho um saquinho dela aqui também, ó, pra você ver, ó, número 7, tá vendo? É a numeração dela, tem 6,5, tem 8, tem 10, aí você vê o tamanho do trabalho que você quer produzir. Você vai encher a sua bexiguinha, então, no tamanho que você quer trabalhar, e o seu cordão, ele não tem uma medida na receita por conta disso, ele vai variar de acordo com o tamanho da sua bexiga. Então, ó, você vai colocar aqui em cima e vai esticar ela até aqui embaixo. Peguei essa medida, eu vou pegar 1, 2, 3 vezes o tamanho da minha bexiga, aqui é o meio do meu cordão. Então, eu vou esticar. E quando eu chego aqui, aí que eu corto. Esse daqui é o tamanho do corte de cordão que você vai utilizar, tá? Ó o tamanho dele. Ele é 3 vezes, cada cordãozinho, cada perninha, ele é 3 vezes o tamanho da sua bexiga, tá bom? Utilizando somente o nó quadrado, e isso pode variar de acordo com a quantidade de nós que você coloca, tá? Então, se você fizer ele respeitando o espaçamento que o próprio cordão pede para ele poder crescer na lateral, né? Então, você consegue trabalhar com essa medida. Se você for trabalhar com uma quantidade maior de cordões para ele ficar mais fechadinho, aí também quer dizer que os nozinhos, né, eles vão ficar mais aproximados, então você vai fazer uma quantidade maior de nozinhos. Então, ó, feito isso, você vem, prende a sua bexiguinha. Eu tô com uma bexiga pequenininha, porque senão o tutorial também vai ficar muito extenso.
A bexiguinha é interessante que você tenha um lugar para você colocar ela de forma que ela fique suspensa, mas não dá para você deixar ela solta, tá? Porque conforme você vai trabalhando, ela vai querer sambar, né? Ela vai querer fugir, no caso, por causa do atrito, estática e tudo mais, né? Dependendo do material que você utiliza, ele vai acontecer isso. Então, o que a gente faz para fazer a fixação, deixar ela presa? Utiliza um pedaço de fita adesiva para ele poder ficar firme, mas coloca só 2 pedacinhos, um de cada lado, e um terceiro pedacinho aqui em cima, no biquinho. Eu tenho aqui um pedaço de fita adesiva, que normalmente para trabalhar com a bexiguinha, o durex, né, a fita adesiva, ela pode ser muito firme. Então, eu dou essa coladinha assim na mão, só pra tirar o excesso da cola. Acabei de sair do banho, eu tô limpa, mas a gente tem uma gordurinha natural, né, na nossa pele. Então você vem aqui, você vai colocar uma pontinha dele segurando e o resto no seu copinho. E outro do outro lado, mesma coisinha que você vai fazer. Você dá uma coladinha, ó, tá vendo? Isso aqui estoura a sua bexiguinha. Ajeita a posição da sua bexiguinha e dá uma coladinha. Já tá firme sua peça para você fazer o trabalho, tá? Aqui em cima, eu também gosto de colocar outra fita para ela segurar esse biquinho, para ela não deformar tanto o nosso trabalho, né? Ok, o nosso molde, né, onde a gente vai começar a fazer o nosso trabalho, está pronto. E pegue os seus cordões. Os cordões você vai fazer aquele nozinho que eu já ensinei no nosso tutorial anterior, que é o nozinho da amizade, né? O tutorial anterior é o tutorial do suporte de planta, que eu estou colocando, inclusive, é um suporte de planta invertido, que eu vou colocar o card aqui em cima, porque se aqui eu passar muito rápido para você, né, a poder acompanhar, lá eu fiz ele bem detalhadinho, tá bem explicativo, tá? 4 cordões dobrados ao meio, mais 4 cordões dobrados ao meio, alça, barriguinha dentro de barriguinha, né? Próximos 4 cordões dobrados ao meio. É bacana que eles estejam alinhadinhos, né? Porque todos vão trabalhar com nó quadrado. Então, é importante que eles estejam alinhados, ó, barriguinha com barriguinha. E os últimos 4 cordões, barriguinha com barriguinha. E chegou aqui, você vai pegar as perninhas do seu primeiro cordão. Se eu passei rápido, convido você para ir naquele vídeo, né, que eu coloquei o card aqui em cima, porque senão esse tutorial ele fica muito extenso, tá? Normalmente eles já são compridos, né, porque o conteúdo ele fica bem detalhado, ó. Ó, fechando o nozinho. Esse nozinho aqui, ele vai ficar no topo da nossa bexiga. É onde tudo vai começar. É um nozinho bem bacana pra gente poder fazer um trabalho bem bonito. Ele fica bem sutil e diferenciado, diferente de você de repente começar a fazer um monte de nozinho, né, pra poder iniciá-lo. Esse material, você vai, antes de colocar na sua bexiga, você vai começar a trabalhá-lo aqui. Primeiro você divide ao meio a sua quantidade de cordões, 4 para cada lado. Peguei das 2 perninhas, sobrou 4, sobrou 4. Aqui no meio eu vou trabalhar com o nó duplo. Ele é inteirinho um nó duplo. Se você ainda não sabe fazer ele também, eu também tô colocando um card aqui em cima, que eu tô bem detalhada nele explicando. O movimento do tutorial e o que a gente faz aqui é idêntico, tá? Ó, fiz um, rodei, vou fazer outro aqui. Essa parte eu vou gravar ela inteira, porque eu vou mostrar pra você como que eu faço pra ir diluindo,
né, esse monte de cordão até ele ficar suave, para ele ficar numa quantidade de cordão que não seja tão carregado assim, né, de fios. Então, ó, fiz aqui 2. Feito os nossos 4 cordõezinhos, nossos 4 nozinhos duplos ou nozinho quadrado, nós iremos repetir ainda nessa proporção, ó, dividindo o fio guia, você vai dividir em 2. Nós ainda não estamos diluindo, tá? Então, estamos indo apenas pro nó duplo, pro nó quadrado intermediário, com a mesma quantidade de cordões. E a gente não faz muitas camadas, muitas carreiras fora da peça. Ó, se eu quiser fazer curtinho, que nem tá aqui, ó, o meu próximo vai ficar torto, tá vendo? Então, vamos dar um espacinho de respiro pra ele, vai ficar mais espaçadinho. Eu vou fazer exatamente isso nos próximos intermediários, e você faz aí também. Finalizando meu 4º nozinho dessa carreirinha. Agora, eu vou começar a separar, tá? Então, eu tenho bem a cobertura do meu ovinho, a parte superior do meu ovinho vai ficar assim, fechadinha. Só que ela vai ficar mais fechadinha, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Opa. Mais delicado, mais trabalhoso, porque vai duplicar o número de nós, mas ele vai ficar bem bonitinho. Aqui, ó, nos meus 2 nós, eu separei todas as duplinhas, certo? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 duplas desse nó e 1, 2, 3, 4 duplas desse nó. O que que eu vou fazer? Dessas duplas internas, certo? Ao invés de eu pegar e fechar um nó aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 nós duplos. Então, eu quero fazer com esse aqui, por exemplo, primeiro, eu vou usar o primeiro e o segundo cordão aqui, o terceiro e o 4º eu vou jogar pra diagonal. E o mesmo vai acontecer aqui. Eu vou deixar aqui os 2 cordões centrais e o mais interno, ó, repare que é o que tá mais dentro, é ele que tá cruzando, tá? E eu faço ele assim intermediário, porque senão vai ficar um nozinho aqui e um nozinho aqui. Dá pra fazer também, se você quiser fazer dessa forma, ele vai ficar bem bonitinho também, vai ficar um buraco maior. Um aqui, outro nó, aí ele vai fechar só aqui embaixo, tá? Com o próximo nozinho. Mas eu vou fazer o cruzado porque eu gosto da ideia que ele fique bem sustentado, né? Nos nozinhos trançados. Usar os 4 cordõezinhos e o outro com esse nozinho cruzado vem aqui, ó. Esse nozinho que tá vindo cruzado, ele tá vindo pra fazer a montagem do nozinho quadrado, ó. Ele tá vindo de cá e ele que tá vindo aqui, ó. Ele que eu tô fazendo L pra fazer o meu nozinho quadrado, tá vendo? Quando você fecha, é bacana você olhar a distância, né? As distâncias que estão ficando, se elas estão padronizadas, tá?
Esse aqui ele tá um pouquinho mais puxado. Eu acredito que não vai me dar diferença pra puxar desse lado. Se me der diferença, quando eu for fazer o último fechamento da minha camada aqui, aí eu desmancho e refaço, ó. Então, aqui sobrou, de novo, ó, os 2 nós quadrados. Eu vou deixar, nós estamos trabalhando aqui, ó, com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tô separando aqui, ó, 4 cordões pra lá, que eu não vou utilizar. E agora, eu tenho aqui 4 de cada lado. O cordão que tá mais interno entre os nós, é ele que vai fazer o atravessado dos 2 lados. Então, eu já separei aqui, quem vem e quem vai, certo? Quem tá cruzando, ele tá entrando pra fazer a produção do nó, ele não vai ser o fio guia, no caso. Então, você vem, você põe o seu nozinho. O importante é que você respeite o limite do cordão, tá? Pra ele não estragar, não apertar, não embolar o desenho do seu trabalho. Ó, tô vindo aqui pra esse agora. Eu ainda tenho os 4 descartados que eu não vou usar agora. Então, ficou 3 e 1 cordão do atravessado aqui, né? Agora sim, agora eu vou continuar aqui. Caso você não tenha entendido, volta o vídeo, tá bom? Então, faz daí que eu vou fazer daqui, tá bom? Fiz, então, as 2 primeiras carreiras utilizando 8 cordões e a partir da terceira eu diluí, né? Todos os meus nozinhos quadrados, a partir de agora, eles terão apenas 4 cordõezinhos, certo? O que eu vou fazer? Eu não vou continuar crescendo aqui, porque de repente eu posso errar o tamanho da minha bexiga, porque tem bexiga que vai ficar mais gordinha, tem bexiga que vai ficar mais magrinha, então tem que tomar cuidado com isso, certo? Então eu vou pegar aqui a minha bexiguinha, agora eu vou, na minha bexiguinha, aqui em cima desse durex que eu já coloquei aqui, eu vou pegar um durex um pouquinho maior, aquele esqueminha, cola, solta pra tentar preservar a sua bexiga, né? Porque de repente ela pode estourar no meio da confecção. E você vai fazer um rolinho, ó. A cola tá pra baixo, tô dobrando pra cima, dobrei mais uma vez. Eu fiz um rolinho e vou colocar aqui. Eu fiz o rolinho justamente porque eu não quero que a minha rendinha fique correndo, né? Então, ó, mira no meio e coloca. Feito isso, daqui pra baixo você só vai trabalhar com nozinho duplo, respeitando quando ela fica mais gordinha, o seu nozinho, ó. Eu comecei ele pequenininho e fui engordando, fui aumentando, tá vendo? Ó, eu fui respeitando o espaço que a bexiga pedia na produção, certo? E depois embaixo eu diminuí, certo? Então, ó, só pra confirmar, eu coloquei aquele durex aqui em cima, ó. Coloquei o durex aqui, né, minha fita adesiva, dei aquela coladinha pra não ficar muito grudenta. E centralizei no nozinho da bexiga e coloquei aqui. Ah, uma coisa que você pode estar se perguntando, né? Ao invés de colocar o durex, tal, por que eu não encho de água a bexiga, que daí ela fica pesada? Com a bexiga pequenininha, pode ser que dê certo, tá? Pode ser, se ela ficar bem rígida. Com a bexiga maior, a bexiga número 7, ela não funcionou. Por que não funcionou? Quando eu enchi a bexiga, ela ficou, né, nossa, bonitona. Mas quando eu coloquei ela na base, ela amassa por causa do próprio peso. Com a bexiga que eu utilizei, então, pra fazer isso daqui, não funcionou, tá? Talvez, se você comprar uma bexiga menor e deixar ela bem cheia, bem rígida, mas cuidado que é bastante água, viu? Então, ó, eu tô aqui e vou fazer nozinhos quadrados intermediários. Ó, eu já tenho 4 cordõezinhos, 4 cordõezinhos. Separa 2 pra lá e 2 pra cá e faz aqui.
respeita o espaço que o cordãozinho pede, não feche muito, né, porque senão ele vai deformar o seu trabalho. Ó, eu vou fazer mais um aqui. Não faz mal, se você reparar no meu aqui, ó, ele tá com esse cordãozinho pra cima. Quando a gente trabalhar o tratamento no cordão, ele vai descer, tá? Então, não fique preocupado se ele ficar o cordãozinho pra fora, tal. Porque aqui mesmo ele tinha ficado, ó, tá vendo? Ele é solto, os cordõezinhos, é o cordãozinho que cruzou, esse daqui. E ele fica durinho. Aqui, o que eu costumo fazer para fazer os nozinhos quadrados intermediários? Como será um trabalho só, a peça inteira, eu faço 2 e faço um intermediário. Eu não aconselho você a fazer tipo 4, depois fechar 3, 2, 1 para fazer uma ponta grande e continuar, porque você pode deformar o seu trabalho. Então, no máximo, você faz 2 e 1. Você trabalha com 2 carreiras. Opa! Vem um cordão a mais aqui. Então, você trabalha com 2 carreiras, né? Como assim 2 carreiras? Aqui a gente fez uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras e veio pra bexiga, né? Então, aqui eu fiz uma carreira e aqui a segunda carreirinha. É só uma dica que eu indico, ou você vai fazendo carreira por carreira, ou você faz uma e a segunda. Aí você vem aqui mais uma e fecha a segunda, tá? Vou fazer aqui mais um, ó, pra você ver, que tá mais virado pra câmera aqui, ó. Meu nozinho quadrado com 4 fiozinhos, dobrei ao meio, peguei os 2 que sobraram do nozinho anterior e vou fechar o meu nozinho aqui, ó. Fiz o L, passei por baixo do L, atrás dos 2 fios guias, subi com o meu nó. Não posso fechar aqui, ó, tá vendo? É isso que eu falo, respeita onde une todos os cordões, pra ele não ficar deformado. Aí você vem aqui, ó. Fechei aqui um, já vou fechar o de baixo pra ficar alinhado aqui com esse, tá? No máximo, o que eu indico? No máximo que você trabalhe com essas 2 carreirinhas por vez, tá? Por exemplo, que nem aqui, deixa eu fechar esse. Eu poderia, já como eu vou continuar fazendo outras carreiras, eu poderia já fechar um aqui, porque ele tá aqui. Mas entenda que a minha bexiguinha, ela tá abrindo, tá? Então, aqui, ele pode, de repente, eu posso fazer muito justinho aqui, porque ele não tá ajeitado pros lados ainda, não tá posicionado, né? A dimensão que ele precisa ficar. Então, isso pode deformar o seu trabalho. Então, trabalhe no máximo com 2 carreirinhas por vez, certo? Então, vai produzindo aí. Quando eu chegar aqui no meio, perto da curvatura aqui de caimento, eu volto com a bexiguinha pra gente fazer junto, tá bom? Vai produzindo aí que eu tô aqui. Bom, muito bem. Aqui, ó, eu suspendi a minha peça, né, pra ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar com ela na altura dos olhos. E a gente vai improvisando com o que a gente tem, na verdade. Eu coloquei o meu rolo do barbante, desse barbante aqui, ele é um rolo de 2 quilos, é barbante pra caramba. É aquela brincadeira que eu faço, a gente vai pra loja, né, e às vezes, quando a gente não tem ainda muito conhecimento, né, da espessura, do toque do cordão que a gente vai trabalhar, a gente compra o cordão que mais chama atenção, ou às vezes fala, ah, esse daqui tem uma metragem muito maior, eu vou comprar ele. Mas quando a gente bota em prática, vê que a realidade é outra, né? Eu gosto de cordão fino, né? Pra mim não é desperdício, porque eu faço muita luminária com ele, né? Nesse modelinho assim, a luminária, no final eu mostro uma pronta, como que ela fica. E, então pra mim não é desperdício, mas quando eu comprei esse cordão aqui, na realidade, foi pra fazer uma decoração de casamento, né, que eu já estava trabalhando com as luminárias e eu achei que pra fazer painel ia ser ok.
Mas um painel de 1,80 m, daí eu descobri que eu tava um pouquinho fora da curva. Eu fiz a decoração, ficou maravilhoso, mas eu usei cordão número 12, que é o cordão que eu mais uso, que eu mais gosto de utilizar. Aqui eu quero que você repare uma coisa. A bexiga, ela tá começando a fazer curva, né? Então os seus nozinhos, ó, ele começou pequenininho e foi engordando, né? O seu contorno dos seus nozinhos. Então aqui você vai começar a fechar também, a afunilar. Eu vou fazer uma carreirinha só, porque eu ainda vou tirar do copinho para continuar trabalhando nele depois. Enquanto eu consigo manter ele preso no copinho, tá mais fácil, porque ele não vai ficar querendo fugir, né? Então primeiro eu vou tentar segurar ele aqui dentro, né, fechando nessa carreira, e depois eu tiro do copinho. Outra coisa que eu quero fazer que fique diferente do outro ovo maior que eu mostrei pra você, ele tá mais esticado, né? Esse daqui já não vai ficar daquele jeito, ele tá no efeito que eu quero que ele fique mais espaçadinho, mais gordinho. E eu vou trabalhar nele aqui. Então, nessa última voltinha aqui, tá bom? Faz aí também, que eu vou fazer aqui, e eu vou fugir um pouquinho da câmera. Então, era isso que eu queria que você entendesse que eu vou fazer agora. Eu vou fazer mais uma carreirinha pra ele ficar mais presinho, pra eu poder tirar, descolar o ovinho, a bexiga do meu copinho, né, da minha xícara, pra poder trabalhar com ele na mesa, tá bom? Então, faz aí até você conseguir prender a sua peça. Quando você vê que ela tá firme, se você ainda tiver espaço de trabalho, trabalhe. Se você tiver fio ainda, também trabalhe, tá? Chegou no copinho, aí você tira. Chegou no suporte que você tá utilizando, aí você tira, tá bom? Aqui, porque ele começou a fechar. Eu vou, com cuidado, soltar as fitinhas que estão prendendo aqui. Que bonitinho! Aqui você pode até dar uma puxadinha, né, pra ele alinhar, pegar forma. E agora você vai fazer os nozinhos aqui com ele solto. Fica muito mais difícil, mas dá pra fazer. E aqui você vai perceber que ele vai começar a fechar mais de novo, né? Aí, ó, tô segurando a bexiga, o fio guia e os cordõezinhos. E assim você vai dando um jeitinho. Fiz dois, eu vou fazer só mais um aqui intermediário. Esse daqui vai ser meu último nozinho duplo, carreira, né? Representando a carreira. Ó, tá vendo? Ó, ficou pequenininho de novo e ele fez o contorno. Então, você vai deixar ele nesse fechamento. Termina aí, que eu vou terminar aqui e depois a gente volta pra finalização dele. Precisei voltar. Resolvi tentar melhorar, facilitar a minha vida. Peguei uma fita e ó, vou dar um abraço na minha bexiga aqui, ó. Pode ser feito com o seu cordão, tá bom? E ó, nossa senhora, facilitou a vida. Tá vendo? Ó, tem muita coisa que eu nem imagino. E quando a gente sente a necessidade de buscar algo que facilite, né, o nosso desenvolvimento, aí a gente descobre que nossa criatividade vai além do fazer artesanato, né? Aí, olha só, muito mais fácil, gente. Faça isso. Se você não tiver uma fita larga, que eu acho que ela segura, ela abraça mais. Por isso que eu peguei a fita. Aí, ó, você vai girando aqui. Isso aí. Perfeito. Agora sim, faz aí que eu vou terminar aqui também, tá bom? Bom, ele tá bem presinho, eu cheguei aqui embaixo e eu não vou eliminar ainda essa franja. Eu peguei um outro cordãozinho menor da receita. Eu vou dar um nozinho aqui na ponta dele, porque eu vou prendê-lo na linha da base dos meus nozinhos. Como que eu finalizo esse trabalho? Ó, em cima do nozinho eu coloquei
um alfinete. E aqui agora eu vou fazer um a um, eu vou fazer um nozinho de festonê, tá? Então, segura o seu fio guia, subiu aqui, eu gosto de colocar mais na diagonal assim, ó. Ele fica melhor ancorado. Você vem no primeiro cordão, uma volta completa, passando por dentro da barriguinha. O primeiro nozinho sempre é mais chato de ajeitar, tá bom? São 2 nozinhos, ó, 1, 2. E você tenta colocá-lo o mais perto possível do seu nozinho duplo. Eu comecei aqui atrás porque pra mim é melhor. Eu vou fazer ele até aqui na frente pra você poder visualizar melhor também pelo vídeo, tá? Então deixa eu só acelerar aqui um pouquinho. Aqui é o primeiro. Os 4 estão alinhados, né? Então, ó, vou colocar aqui primeiro um. Só que eu quero que ele suba alinhado. Eu não quero que fique fio sobrando. Eu não quero que ele fique aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se eu fechar aqui, eu quero que ele fique alinhado. Vai com calma que ele funciona. Esses daqui são os fios guias. Cuidado pra não puxar ele no primeiro nó, porque senão ele vai correr aqui em cima, né? Aqui dentro. Quatro cordõezinhos, e você faz ele de forma que ele fique retinho, tá? Ó, vou pro próximo aqui, ó. Eu vou fazer isso com toda a volta. Você não precisa se preocupar em apertar ele, em querer fechar mais, porque senão você não vai conseguir fazer esses nozinhos. Depois, quando você finaliza, aí a gente ajusta o tamanho do buraquinho que vai ficar aqui embaixo, porque ó, ele corre, ó, tá vendo, ó? O nozinho de festonê, ele corre com o fio guia, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui agora em todos e você faz aí também, pra gente poder fazer o ajuste e o acabamento. Olha que belezinha, como o meu ficou, o seu também ficou assim. Cheguei aqui no final, mas eu não vou fechar aqui ainda, porque eu posso espalhar melhor os festonezinhos que ficaram aqui. O meu pelo menos tá tortinho. Se o seu também estiver, você segura firme os nozinhos e puxa com cuidado o seu fio guia. Feito aqui, eu vou fazer 2 nozinhos simples. É bacana que ele fique um buraquinho, porque depois ele consegue ficar de pé. Esse aqui ficou bem maior, porque, ó, eu vou brincar com ele depois. Aí você vem aqui, ó, 2 nozinhos simples, como se fosse um nozinho de cadarço. 1, 2. E você vem com uma tesoura agora, tá? Com a tesoura, você só vai cortar curtinho. Você não vai cortar tudo ainda, tá? Deixa pra cortar tudo só depois que ele estiver seco, depois do trabalho que a gente fizer. Cuidado com a ponta da tesoura. E a gente corta só pra gente não perder produto agora, né? Que a gente vai montar pra poder fazer aqui. Porque quanto mais barbante a gente tem, mais produto a gente vai precisar. Vamos então para nossa receitinha. Aqui eu vou utilizar então uma medida, cola branca escolar mesmo. Talvez a minha quantidade aqui seja um pouco exagerada, mas esse material eu guardo, que eu tenho outras coisas para fazer também. Se você quiser utilizar uma colher de sopa, por exemplo, né? Então uma medida de cola branca e 4 medidas de álcool. 1, 2, 3, 4. Se você quiser ainda colocar uma meia medida de água, ajuda a fazer volume, né? Mas eu não gosto, como esse nosso material aqui,
ele vai ficar assim bem sensível, né? Ele vai ficar oco, então eu não gosto muito da ideia de repente ter ele muito diluído. Então, ó, mistura bem, ele vai diluir bem. Ele faz uma consistência bem interessante. Olha só, ele tá transparente, tá vendo? E eu estou com outra ideia agora na cabeça que eu vou fazer. Mas você, se você gostar da ideia, você só vai reproduzir depois que você assistir até o final. Porque se der errado, eu já vou falar no final do vídeo, porque eu vou esperar a minha peça secar bem. Aí eu vou mostrar pra você na sequência aí o resultado. Ó, a minha peça, a minha receita, ela tá bem consistente, tá? Agora eu vou pra minha experiência que eu tava falando, que me deu vontade. Eu vou separar porque eu não vou usar tudo isso. Eu vou pegar um corante alimentício que eu fui buscar lá. É que eu vi a fita rosa e fiquei com vontade. E vamos ver o que acontece. Será que foi bastante já? Eu sei que esse negocinho aqui rende que é uma beleza, né? Meu copo ficou pequeno. Gente, olha que bagunça. Porque a gente não se contenta, né, em só fazer umas brincadeiras. E você vem, ó, depois que você tá com a sua solução pronta, você vem encharcando bem. O seu barbante de cima para baixo. E pode encharcar, porque ele vai escorrer. Se ele não escorrer, você pega com o pincel mesmo. O bom do colorido é que ele fica mais fácil de ver. Gente, eu tô exagerada hoje. Exagerada? E manda bala na pintura. Literalmente pintando ovinho, gente. Olha só. Isso aqui você pinta. Depois que você passar bem, o bacana do álcool é que o barbante, né, o tecido em si, ele absorve com muito mais facilidade do que se fosse a cola diluída na água, sem contar que ele acelera a secagem, né? Como ele tá com corante, eu consigo enxergar algum ponto que de repente ele tá branquinho ainda, né? Que a solução não tenha atingido, né? Aqui embaixo, não esquece, é importante porque aqui são os nozinhos de arremate. Então, como ele tá com a cola, ele vai ajudar a segurar. Finalizado aqui, já coloquei, passei em tudo ao dedo. E agora você vai deixar ele num lugar para secar, mas deixa secar bem, né? Tipo, pelo menos até o dia seguinte, você deixa ele secando. E eu tenho a sensação que ele tá até escurecendo agora que eu parei de mexer nele. Depois eu te digo, eu vou falar se deu certo esse corante. A aderência mesmo, né, no material, se ele ficou bacana, se ele ficou sujando a mão. Então depois eu vou passar todo esse feedback pra você. Então assiste até o final esse vídeo pra ver se deu certo ou não. Aí se você quiser você pigmenta o seu, tá bom? Beijão e vamos aguardar agora. Dia amanhecido e eu vou mostrar pra você o resultado. Olha, mas antes eu queria, como eu falei que eu iria mostrar, olha só o trabalho com o cordão número 4 que eu gosto de utilizar, do barbante. Então eu faço luminárias de vidro. Tem essa pequenininha, sim maior, ó. Então o trabalho, utilizar um cordão fino, ele te dá muita delicadeza, muita consistência no seu trabalho. Ele traz uma personalidade muito diferenciada e fica incrível o resultado quando você acende uma velinha aqui dentro. Maravilhoso, tá? Eu gosto de colocar uma camadinha de sal grosso, né? Para poder segurar a velinha. Primeiro que a velinha não vai ficar correndo. Segundo que se a velinha chorar, ela vai ficar no sal grosso, ela não vai sujar a base do seu vidro. E terceiro que,
Sal grosso sempre é bom, né? Limpeza de ambiente, energia. Então é sempre bom a gente utilizar o elemento do sal grosso também. Assim como eu gosto de utilizar muita canela em pau em todas as peças que eu consigo inserir. E vamos lá! Eu fui pegar o meu ovinho hoje de manhã, ele já tinha estourado a bexiguinha. Provavelmente muito calor, ou na hora de tirar ele do copinho, de repente ele fez um furinho e eu não percebi. Mas olha, ele tá super durinho, tá super firminho, tá? E eu sinto muita diferença. Ah, o corante de alimento, ok, pode usar. Eu só deixo uma dica de utilizar a luva, tá? Porque ele mancha a sua mão e você leva muito tempo para conseguir tirar o colorido dos seus dedinhos, tá? Então, o pigmento tá ok, super ok. E a diferença desse daqui para este daqui é não só a cor, claro, mas esse daqui eu fiz aquela nossa receitinha da cola com álcool com uma quantidade de água. Então eu sinto que ele tá, lógico que ele tá mais maleável porque ele tá mais espaçado, mas eu percebo que ele ficou bem mais macio do que esse daqui. Ele tá super firme. Eu não coloquei água nele, né, na nossa receitinha, foi só a cola e o álcool, e ele tá super firme. Isso daqui, gente, você pode encher de bombom, fecha com celofane bem bonito, você tem um ovinho maravilhoso para poder dar de presente. Olha só que ideia super bacana, fora a decoração de mesa, um monte de coisa que você pode fazer, né? Antes eu tava achando que não ia dar certo, porque esse aqui tava mais macio, então colocando um peso ele pode deformar. Mas esse daqui, super resistente. Eu fui cortar os cordõezinhos que sobraram aqui embaixo, bem durinho. Então, sem medo, sem segredo, pra gente fazer um ovinho de Páscoa. E aí, se você gostou, não esquece, se inscreve no meu canal, aciona o sininho, porque senão o YouTube não te avisa quando vem um vídeo novo. Não basta se inscrever, tem que acionar o sininho. Entra no meu canal do Telegram, porque um dia antes do vídeo vir ao ar eu já tinha colocado a receitinha desse material para as minhas alunas que estão lá dentro. Então não perde tempo. Além do conteúdo gratuito que eu vou colocando aqui, no Telegram sempre tem muito mais conteúdo, mais informação. Não esquece de compartilhar comigo o que você fizer, me marca nas redes sociais, fran.arteornamental, Facebook, Instagram, me marca, eu quero ver o que eu tô ajudando você a produzir também, tá bom? Beijo grande, até a próxima!